Boa noite, irmãos. Essa semana nós estamos comemorando, a Semana Santa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E hoje eu trouxe uma pequena devocional para a gente poder refletir a respeito, dessa data tão importante para nós cristãos. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a oração que Jesus fez antes de sua morte, Na verdade, Jesus se retirou algumas vezes para orar antes que ele fosse levado ao Getsemane. Então a gente pensa, a gente relata hoje como uma quinta-feira que antecede esse feriado da Semana Santa para nós cristãos, numa mesma quinta-feira, que foi uma noite antes da crucificação de Jesus, foi uma noite muito impactante, uma noite com lava-pés, uma noite em que teve a instituição da Santa Ceia, e foi uma noite diferente naquele momento. E aí, naquele dia, Jesus e os 11 discípulos, eles vão para o jardim do Getsemane, E ali Jesus faz a maior oração do mundo, Uma oração que é muito conhecida. E nesse momento o que estava em jogo era a glória da graça de Deus e a salvação do mundo. O sucesso, dessa missão de Jesus vai depender muito dessa oração que Jesus fez, e da resposta que ele teve. Ele orou com piedade e seu pedido ele foi atendido. E aí, quando a gente pega no livro de Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, a gente lê o seguinte, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido, ele teve seu pedido atendido. E aí a gente pergunta, a que isso se refere na vida de Jesus? Realmente o pedido dele foi atendido, E na experiência de Jesus, a gente percebe que vai chegando mais perto dessa descrição essas orações de Jesus no Getsemane. Jesus ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas. E quando a gente lê no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, a gente lê o seguinte: estando em agonia, Jesus orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então o que a gente lê é um relato em que Jesus ele clama, é um clamor forte, lágrimas, uma descrição triste, da agonia de Jesus. E aí a gente pode, quando a gente pensa nessas orações e súplicas de Jesus, a gente pode presumir, que o conteúdo deveria ser o que a gente lê no versículo 36 do capítulo 14 de Marcos, em que ele diz: passa de mim este cálice. Então, o que a gente poderia dizer, o que significa o que foi ouvido por causa de sua piedade, E aí nesse livro de Hebreus a gente percebe, que por causa de sua piedade Jesus foi ouvido, ele recebeu seu pedido. Mas quando a gente pensa, o pedido foi realmente recebido, ele foi atendido, só que o cálice ele não foi removido, Ele sofreu a plenitude da dor física. E aí a gente fica pensando, como assim Jesus foi ouvido? E aí a gente começa a perceber o relato, dessa oração, dessas orações de Jesus. Tanto Mateus quanto Marcos, eles chegam a retratar, que Jesus ele chegou a orar por 3 vezes distintas. E a cada vez eles, voltando, para os seus discípulos, eles descrevem, um resumo dessas orações de Jesus. E Lucas, inclusive, descreve o seguinte, que ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua.
Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E é o que a gente enxerga, né? Antes que o anjo viesse para confortar Jesus, Jesus ora para que o cálice seja removido. E o anjo veio confortá-lo. E a gente pergunta, confortá-lo para quê? Né? Provavelmente para fazer o que tinha que fazer. Então, em outras palavras, a gente imagina, né, que o anjo foi a resposta de Deus à primeira oração de Jesus. O anjo leva a mensagem de Deus a essa primeira oração. E essa mensagem é de que não há outra maneira, mas ele iria ajudá-lo, né? Não desista de sua missão, apesar de toda a perspectiva dessa morte. Então Deus mandou o anjo para confortar Jesus. E aí a gente pergunta qual seria, né, teria sido o conteúdo dessas orações que se seguiram. Porque Jesus, ele estando em agonia, ele orava mais intensamente. Então ele continuou pedindo, passa de mim esse cálice, né, e de forma mais intensa. É uma suposição, né, que a gente imagina. Então, o que ele estava orando, né? Essa oração, ela foi ouvida, e aí, novamente, Jesus, ele ora uma segunda vez, de acordo com o relato de Mateus, ele sai uma segunda vez para orar, só que ele não repetiu as mesmas palavras da primeira vez. Na primeira vez, ele pede, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Na segunda vez, Jesus apenas diz, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, nós não podemos presumir que o anjo veio Jesus na primeira vez em que ele orou e deixou claro a Jesus que não era possível que o cálice passasse dele, mas que Deus o ajudaria a bebê-lo. É por isso que nessa segunda oração Jesus não pede que o cálice seja retirado. Ele pede que a vontade de Deus seja feita, né? Tendo em vista o fato revelado de que não era possível passar dele o cálice. Então, o relato dele é de que se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, o que agora ficou claro, né? Então faça-se a tua vontade. E aí Marcos diz, né, a respeito da segunda oração de Jesus, que Jesus, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, né? As mesmas palavras podem referir-se a seja feita a tua vontade. É isso que Jesus, de fato, ele orou em todas essas vezes, né? Então, se a gente estiver no caminho certo, né, o conteúdo das súplicas de Jesus, depois que o anjo veio, não era o mesmo de antes. Ele não continuou pedindo a Deus para passar dele este cálice. E ele diz, né, que Jesus, estando em agonia, ele orava mais intensamente. Ele repetia as palavras, seja feita a tua vontade. E aí a gente percebe, né, que Jesus, ele não continua orando para que o cálice passasse dele, ele continua orando pelo sucesso de bebê-lo. Então, quando Paulo ele fala sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 2 de Filipenses, versículo 9, ele relata o seguinte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Essa pequena frasezinha, né, pelo que também Deus o exaltou, se refere a uma obediência inabalável de Jesus até a morte, né? Reconhecido em figura humana, a si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então Deus salvou Jesus da morte, porque ele foi obediente. Suas orações foram respondidas. Se Jesus não tivesse sido obediente até a morte, ele teria sido tragado pela morte para sempre. Não haveria ressurreição, não haveria salvação e nenhum mundo futuro cheio da glória e da graça de Deus e dos filhos de Deus. Então foi por isso que Jesus orou a quem o podia livrar da morte. Isso é, salvá-lo de uma morte que não traria sucesso em sua missão salvadora. E Jesus tinha essa missão, a missão
de salvação. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Deus o salvou da ameaça que tal morte representava para a sua obediência. Então Jesus teve sucesso. A salvação para todos os que creem. Haverá um novo mundo cheio de glória da graça de Deus e dos filhos de Deus. Tudo isso, né, é devido a essa maior oração do mundo, né, essas orações que Jesus fez. A esperança do Evangelho, ela acaba sendo bem sucedida por causa do fervor reverente de Jesus na oração e a resposta do Pai. Então a gente vê vários relatos, né? Em agonia, ele orava mais intensamente, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. E aí quando Jesus ele termina de orar no jardim do Getsêmani, o pai não apenas deixou claro que não havia outro caminho senão a cruz, mas também que esse caminho seria de sucesso. O Cordeiro de Deus teria a recompensa de seu sofrimento. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isso a gente lê em Isaías capítulo 53, versículos 10 e 11. Então, certamente, é por isso que a gente lê em Hebreus 12, versículo 2, a gente pode dizer que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por baixo dos terrores da agonia presente estava o sabor da alegria futura. O anjo veio confortá-lo, confirmando e conectando a alegria vindoura. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse feriado de Semana Santa. E lembrando, né, que as nossas orações, a gente deve sermos insistentes nas nossas orações, como Jesus foi, e sempre pedindo a Deus que faça a tua vontade. E nós agradecemos a Deus pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. Fiquem com Deus, gente. Um abraço.